Muito bem, queridos, boa noite. Boa noite. Muito bom voltar aqui para Angra, estar com os irmãos, compartilhando um pouquinho mais da teologia, da Palavra de Deus, de uma compreensão, no nosso caso aqui nesse momento, mais apurada sobre o Espírito Santo. Tem sido uma amizade muito boa com o pastor Luiz Felipe, encontrando em algumas outras conferências, tanto em Niterói quanto em Águas de Lindóia e aqui em Angra dos Reis, e podendo abençoar um pouquinho a vida de cada um de vocês, à medida que vocês têm abençoado a minha vida também, por meio dessas orações, por meio da oportunidade de compartilhar da Palavra de Deus com vocês. Quando nós pensamos na doutrina do Espírito Santo, naquilo que nós chegamos e encontramos hoje no século XXI, muita coisa, infelizmente, foi feito de maus tratos para com a chamada pneumatologia. A pneumatologia, como doutrina do Espírito Santo, ela teve um desenvolvimento muito maior a partir da Reforma Protestante para cá, porque até a Reforma Protestante, algumas poucas informações na forma de credos, na forma de tratados teológicos chegaram até nós. Por exemplo, no credo de Nicéia, 325, uma pequenina inscrição dizia o seguinte: creio no Espírito Santo. O credo de Atanásio, um outro pai da igreja, muito importante, ali entre o século IV e o século V, ele desenvolve muito mais a ideia trinitária, a crença no único Deus, que existe como três pessoas distintas, todas essas pessoas coeternas, consubstanciais, partilhando perfeitamente dessa unidade divina, que é onisciente, onipotente, onipresente. E ao final desse credo, desse tratamento trinitário, ele vai dizer então, se alguém deseja partilhar do poder da salvação, precisa necessariamente ter uma crença trinitária. Mas infelizmente, ao longo de toda a Idade Média, até por causa do prevalecimento da Igreja Católica com seus interesses de poder, de abuso de autoridade em relação até ao chamado poder temporal, ali no caso o rei, as autoridades civis, muito pouco se falou sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está predominantemente ligado à vida pessoal, à vida de santidade, à salvação do crente. E muito pouco falou-se sobre salvação, sobre santificação nesse período. Na verdade, um pouquinho antes, um pai da igreja, São Cipriano, disse que a salvação ela acontece no contexto da igreja, quando ele diz: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Então, basicamente, a igreja é mediadora da salvação. E aquela intervenção sobrenatural do Espírito na forma de convencimento e regeneração acaba ficando de fora. Então, por alguns séculos, não houve um tratamento adequado ou de ênfase na doutrina do Espírito Santo. Mas quando nós chegamos na Reforma Protestante, pela ênfase que os reformadores vão dar ao estudo pessoal da Palavra de Deus, a possibilidade de entendermos pessoalmente a Palavra de Deus, por causa da sua chamada perspicuidade, clareza, os reformadores vão enfatizar muito a iluminação do Espírito, bem como a necessidade da regeneração do Espírito. Aquela conversão em massa que aconteceu do século IV em diante, porque a igreja cristã ela se torna basicamente a religião do Estado, por meio de uma, não sabemos se foi real ou não, conversão de Constantino, mas fato é que ele foi muito favorável, teve iniciativas imensas favoráveis ao cristianismo, então muita gente se converteu em massa, muita gente aderiu ao cristianismo, sem necessariamente ter passado por uma genuína regeneração. Então o indivíduo nascia num país católico, ele era católico. Quando eu falar católico, até o século XVI, mais precisamente 1521, era a única igreja que existia. Então, se você nasceu num país de tradição católica cristã, você era automaticamente cristão. Você não tinha opção, você não tinha possibilidade. Não havia ideia ou ênfase em conversão, salvação, evangelismo. Mas na medida em que a Reforma Protestante se distancia dessa perspectiva católica, que deturpou o conceito de salvação, tornando salvação uma obra basicamente meritória do cristão, onde ao longo da sua história de vida ele construía a salvação, ele galgava essa salvação futura, seja por meio de obras sociais, participação na missa, compra de indulgências, a veneração de relíquias,
a ofertas e tantas outras coisas, esse indivíduo então, talvez no final da sua vida teria salvação. E tendo em vista que, biblicamente, o Espírito Santo é o responsável pela efetivação da salvação na vida do incrédulo, esse Espírito Santo então foi desprestigiado, mas ele retorna com uma fortíssima ênfase no período da Reforma Protestante, ligado à necessidade da conversão, da regeneração, mas também da iluminação para o entendimento da Palavra de Deus. E muito foi sendo desenvolvido do século XVI até 1906, quando há um evento específico ali numa igreja metodista na cidade de Los Angeles, numa rua chamada Azusa. E aquele evento passa a ser conhecido como o movimento da Rua Azusa, quando um grupo de jovens ali buscando a presença de Deus disse ter tido algumas experiências carismáticas, algumas experiências sobrenaturais de descida do Espírito Santo de uma forma que até então não tinham experimentado ou não tinham visto. E ali começa então de uma forma mais estabelecida, programada, inicialmente no movimento, posteriormente na forma de denominações, aquilo que nós conhecemos como o movimento pentecostal. E qual seja a sua opinião, meu fato não é tanto lidar com o movimento pentecostal em si, mas na medida em que o movimento pentecostal se desenvolve nas suas chamadas principais ondas, né, uma ênfase muito forte no falar em línguas, numa chamada segunda bênção, ou na experiência do Espírito, o batismo do ou batismo com o Espírito, muito daquilo que deveríamos entender biblicamente da doutrina do Espírito acabou ficando em segundo plano por causa dessa super ênfase no falar ou não em línguas. Isso numa primeira onda, ali na década de 40, década de 50 do século 20. Década de 60, década de 70, experimenta uma segunda onda da pneumatologia, desse movimento pentecostal carismático, que é uma ênfase maior nas curas físicas, libertações demônicas. E já não é tanto o falar em línguas, isso falando mais hemisfério norte, Estados Unidos, no Brasil, os movimentos acabam chegando um pouquinho depois, até termos essa terceira onda para cá, do década de 70, fim de 70, início de 80, que nós conhecemos como movimento neopentecostal. Então, infelizmente, até para que muitas igrejas, muitas instituições teológicas que não queriam estar relacionadas a esses movimentos neopentecostais ou pentecostais, acabaram se anulando no tratamento da pneumatologia, no tratamento bíblico da doutrina do Espírito Santo. E é uma obra fundamental para o nosso entendimento de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que entender o conceito de trindade para entender a obra do Espírito naquilo que cabe a Ele, na efetivação dessa obra da trindade, desde a criação até a salvação do crente. A criação é uma obra trinitária, a redenção é uma obra trinitária. Embora sejam pessoas distintas, elas partilham de uma natureza única, de uma substância única que nós chamamos de Deus. É aquilo que Tertuliano de Cartago, um dos primeiros pais da igreja, vai dizer que Deus, que o Deus triuno é uma única substância, tá? Na língua grega, uma única ousia, mas que existe como três hipóstases, como três pessoas. Não são três deuses. E a obra da criação é uma obra divina, ainda que cada pessoa da Trindade tenha executado uma parte desta obra, assim como na salvação. Então, nesse tempo que eu tenho com os irmãos, eu quero trabalhar um pouco que parte é essa do Espírito Santo na criação e posteriormente na redenção. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, verso 1, nós lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos Deus aqui, algumas traduções trazem até o Todo-Poderoso, tentando justamente distinguir as pessoas da Trindade, essas pessoas
diferentes que agem conjuntamente no Antigo Testamento, nós achamos, a nossa tendência é achar que absolutamente tudo que foi envolvido na obra da criação foi executada exclusivamente ou especificamente pelo Pai. Eu usarei a terminologia Pai, Filho e Espírito, porque fica mais claro para entendermos os papéis específicos de cada uma dessas pessoas. A nossa tendência é achar que o Pai executou absolutamente tudo. Quando nós vamos ver no verso 2, o texto nos dizendo o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando nós vamos lá para o texto de Salmo 33, aí está apontando Salmo 33, versos 6 e 7, veja o que o salmista diz: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. A palavra Espírito, ali de Gênesis 1, bem como a palavra sopro do Salmo 33, é o termo hebraico ruach, que quer dizer sopro, espírito, vento. Porque essa é a ideia do Espírito. Ele é esse sopro criador de Deus. Tanto é que lá em João capítulo 3, Jesus falando sobre o Espírito Santo, uma das figuras que Jesus usa, concordando com o Antigo Testamento, é a do sopro. O vento, o sopro, né? O vento sopra para onde quer. É a liberdade de atuação, ou a liberdade criacional do Espírito Santo. Quando nós pensamos na obra da criação, ao Pai coube o decreto e o falar. Quando nós vamos para Colossenses capítulo 1, quando nós vamos para Hebreus capítulo 1, de acordo com João capítulo 1, nós vemos que a palavra criadora de Deus é o Filho, Cristo Jesus. É por isso que João constrói em João capítulo 1, verso 1, em paralelo com Gênesis 1, verso 1. No princípio era o verbo, palavra. A fala de Deus, quando você vai para Gênesis 1, disse Deus. Então, ao Pai cabe o decreto da criação, essa palavra criadora é o Filho, e quem é o efetivador, esse poder criador de execução ou de efetivação dessa palavra, o Espírito, como bem retrata Gênesis, enquanto paira sobre a face das águas, como aquele por meio de quem essas coisas são efetivadas, esses decretos são executados. E lá no Salmo 33, é esse sopro da boca de Deus que cria os exércitos. E um dos significados da expressão exércitos, especialmente quando ligados à chamada cosmologia, né, ao cosmos, é o de estrelas. Pelo sopro de quem esses exércitos, essas estrelas são criadas? O sopro de Deus, que é o Espírito. Então o Espírito é o efetivador desse ato criacional de Deus, que pelo Filho é dito. As três pessoas envolvidas ali na criação de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bem conhecemos essa história. Olha que interessante o que Jó 33 e Jó 34 nos dizem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. 33, 4. Olha o 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Percebeu o paralelo de Jó com Gênesis? Esse soprar de Deus nas narinas de Adão, que até então era um boneco de barro, esse soprar nas narinas é esse ato criacional do Espírito, dando vida àquele boneco. Quando eu falo boneco, eu falo com todo carinho, com todo prestígio, mas que era justamente um boneco de barro. Era uma figura ali, sem vida,
nele mesmo. E essa vida é dada pelo Espírito. E é interessante que quando nós pensamos no ministério do Espírito Santo, na redenção, a quem cabe a regeneração? Ao Espírito. Então o que quer dizer essa regeneração? Trazer mortos à vida. Dar vida àqueles que estavam mortos. Tal qual o Espírito faz na regeneração, dando vida a mortos, assim ele o fez a Adão, quando a este ainda não tinha vida. Então esse sopro de Deus nas narinas de Adão é esse poder criacional, essa atuação pessoal do Espírito naquele boneco, tornando-o em quem? Adão. Alma vivente. É interessante lá, Gênesis 2,7, que depois de ter então esse sopro soprado nas suas narinas e o fôlego de vida entrado nele, o texto diz: e o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção que o texto diz que ele é alma, não que ele tem uma alma. Isso é diferente. O ser humano é alma, ele não tem uma alma. Tanto é que ele pode morrer fisicamente, nem por isso deixar de existir, porque aquilo que Deus colocou nele é o que o qualifica diante de Deus. Alma vivente. É por isso que nós não cremos, inclusive, no chamado aniquilacionismo, que no fim dos tempos, aqueles que não foram salvos, Deus simplesmente aniquilará, fazendo de conta que nada aconteceu ou que nunca existiram. A existência deles independe da presença corpórea. E é por isso que existirá a ressurreição futura, para que o juízo final de Deus seja executado. Olha que interessante o Salmo 104, verso 26 ao 30. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó, ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Percebeu de novo a relação entre esse sopro de Deus, esse ruach de Deus, esse espírito e a existência de vida? E a ausência deste como sinônimo de voltar ao pó? Então, queridos, a nossa existência, desde Adão, expressa esse ato criador de Deus no poder do Espírito, efetivando o decreto de Deus pela palavra de Cristo. São as três pessoas plenamente envolvidas aí na obra da criação. E o último texto, até porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo ali pensando na obra do Espírito, na redenção, Lucas capítulo 1, verso 35. Fala sobre o nascimento de Jesus, ou a concepção dele. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Lembra o diálogo do anjo com Maria. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é esse processo de concepção de Maria? Você deve se lembrar que, num primeiro momento, uma crise de Maria é que ela nunca havia sido possuída por um homem, ou seja, ela nunca tinha tido relações que justificassem ou que legitimassem a concepção de uma criança. Ou seja, ela nunca teve relações com um homem. Portanto, do ponto de vista humano, ordinário, biológico, isso é simplesmente impossível. E diante desse questionamento dela, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo. Preste atenção que a doutrina do nascimento virginal de Cristo não é uma crença em algo de detalhe mínimo. Não é capricho de Deus esse nascimento virginal. E no início do século XX era, na verdade, um dos distintivos da ortodoxia ou não de um indivíduo. Em 1905, entre 1905 e 1910, começa um movimento muito interessante no hemisfério norte, muito bonito, muito necessário no início, que acabou se perdendo com a história, que foi o chamado movimento fundamentalista. A reafirmação em crenças fundamentais da palavra de Deus,
que demonstravam a ortodoxia ou não de um indivíduo, se ele era liberal ou não. E o nascimento virginal é doutrina central, por causa da crença na sobrenaturalidade da concepção e nascimento de Cristo. Não era uma criança como outra qualquer, não era um nascimento como outro qualquer, mas era a obra do poder de Deus pela manifestação do Espírito naquela concepção, naquela gestação. Preste atenção que o Espírito Santo aqui não faz, a ideia não é ele fazer o papel do homem, de José. Essa não é a ideia. Tá bom? Jesus não foi criado pelo Espírito Santo. Ok? Jesus, ele sempre existiu como Deus eterno. Mas sim, na encarnação, há então essa natureza divina, partilhando agora de uma natureza humana, de tal forma que na pessoa única de Jesus, pudesse nos substituir penalmente na cruz do Calvário. E o Espírito Santo garante então, por meio dessa descida, desse pairar no ventre de Maria, garante que aquela pessoa que nasceria não seria corrompida pelo pecado. E é justamente por isso que não há participação de José. Você está achando que eu estou dizendo que o homem é o responsável por transmitir o pecado? Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Romanos capítulo 5, verso 12. Como por um só homem entrou o pecado e a partir dele a morte, este homem transmite a todos nós o pecado. Prive o novo nascimento dessa transmissão genética do mal e você então terá alguém isento de pecado, ainda mais com a garantia sobrenatural do Espírito Santo. Então é interessante que no nascimento de Cristo, o Espírito Santo tem uma participação toda especial, de garantia de que aquela pessoa única de Jesus partilhasse de uma dupla natureza, humana e divina, como por exemplo Paulo fala em Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele partilha da totalidade do ser humano sem pecado e da totalidade da divindade em que ele, Cristo, já existia. Então, quando nós pensamos na obra do Espírito, na criação, ele é esse sopro divino que efetiva o decreto da criação. Ele é esse fôlego de vida que dá vida àquele que ainda era um boneco, mas passa a ser alma vivente, em que pela ausência desse fôlego de vida, ele simplesmente morre. E por fim, a presença desse próprio Espírito na concepção de Jesus, para que houvesse a sobrenaturalidade da gestação e nascimento do nosso Redentor. Interessante que o Credo dos Apóstolos, escrito em algum momento, aí, na verdade composto ao longo de alguns séculos, do século II em diante, diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. É obra do Espírito, é ato de intervenção sobrenatural do Espírito, a concepção do nosso Senhor Jesus. Muito bem. Qual a obra do Espírito na redenção ou na salvação? Permita-me definir primeiro o que é salvação. Salvação é basicamente, de uma forma simplificada, um ato da graça de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, apropriado ao pecador pela fé. Ato da graça de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo, apropriado ao pecador pela fé. Então isso é salvação, isso é redenção. É a quitação do débito do nosso pecado, do preço que esse pecado impôs a nós, de uma condenação eterna, preço impagável, tá? Inegociável, do qual não podemos nos ver livres por nós mesmos, nem uma eternidade no inferno é capaz de quitar esse débito. E então Cristo nos substitui na cruz do Calvário, ali, nos substitui penalmente, sobre ele foi desferida a ira de Deus, de tal modo que pela fé, crendo, me apropriando dos méritos da cruz, eu sou declarado justo. Isso é um ato da graça de Deus. Então isso é salvação. Ato da graça de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo, apropriado ao pecador pela fé. Muito bem, tendo em vista isso, a quem cabe ou a quem compete a obra da salvação?
Abra sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Não lerei toda a porção, mas preste atenção que no verso 3, Paulo menciona o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 5, ele menciona Jesus Cristo. E no verso 13, ele menciona o Santo Espírito. Perceba aí que as três pessoas da Trindade estão presentes na obra da salvação. É interessante que, gramaticalmente falando, o verso 3 ao verso 14 é uma única sentença, sem ponto final na língua grega. Paulo encheu o peito, lembra que a vírgula serve para respirar, né? Lembra que o ponto final serve para dar uma quebra de raciocínio. Não, ele enche o peito e escreve do 3 ao 14 de uma vez. É uma sentença só, é uma única ideia, retratando a participação e papel de cada uma das pessoas nessa obra da redenção, nessa obra da salvação. Preste atenção também no seguinte: ao final do retrato de cada pessoa da Trindade, há uma expressão de louvor, de exaltação, de engrandecimento da obra dessa pessoa. Final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, em louvor ou em reconhecimento ali da graça de Deus o Pai. Verso 6, para louvor da glória de sua graça. Perceba o final do verso 9, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Quem é louvado, quem é bendito pela execução da obra da salvação? Cristo Jesus. E lá no verso 14, em louvor da sua glória. Perceba que ao final da expressão de cada pessoa da Trindade, o que cada uma executou na salvação, há um hino de louvor, há um engrandecimento. Resumidamente, queridos, porque daí eu vou detalhar um pouco mais, ao Pai coube o decreto, aquilo que no verso 4 e 5 vai falar sobre a eleição e a predestinação. A Deus coube a eleição, a predestinação. Ele determina nos seus desígnios eternos, nos seus propósitos soberanos, desde a eternidade passada. Ao Filho coube a execução deste plano. Quem morreu na cruz não foi o Pai. Quem morreu na cruz foi o Filho. Houve uma heresia ao longo da história da igreja chamada patripassionismo. Patripassionismo é a crença de que o Pai padeceu na cruz do Calvário, não o Filho. Há uma outra heresia chamada de sabelianismo modalista, que quer dizer isso: há um único Deus que se manifesta de modos distintos ao longo da história. No Antigo Testamento é Deus, Yahweh, que nós conhecemos como Pai. Ele sai de cena, entra em cena o Filho, Cristo Jesus, que depois da sua ascensão aos céus, toma uma nova forma, manifesta-se de um novo modo, conhecido como Espírito Santo. Na verdade, é a mesma pessoa em modos distintos. Isso é uma heresia, isso não é verdade. Tanto é que no batismo de Jesus, ali em Mateus capítulo 3, você vê a presença das três pessoas da Trindade. Quando o Pai, irrompendo numa fala dos céus, diz: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E naquele momento desce o Espírito como numa forma de pomba, ou como na forma de uma pomba, sobre Cristo. Quando você chega ali no final de Mateus, falando sobre o batismo daqueles que se tornaram discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essas três pessoas estão sempre trabalhando conjuntamente, em cooperação. Queridos, tristemente, a ideia de primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, acabou equivocadamente bagunçando a nossa cabeça em termos de autoridade ou importância em execução de obra. A nossa tendência é achar que a primeira pessoa da Trindade, por ser a primeira, é o Todo-Poderoso, é o que determina, é o que ninguém questiona, é o que manda raio dos céus quando alguém contraria sua vontade, que abre uma boca na terra para engolir os rebeldes.
Mas Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é o Deus do amor, da bondade, da graça, da misericórdia, da pacificação, que na verdade tem menos autoridade, inclusive que ele foi mandado para vir aqui. O Espírito Santo, quando lembramos dele por ser a terceira pessoa da Trindade, é para alguma coisa lá em algum momento na vida do crente. Na teologia, nós concebemos a ideia de trindade econômica e trindade ontológica. Rapidinho. Trindade ontológica quer dizer que as três pessoas são coeternas, consubstanciais, coiguais. Elas partilham de uma mesma natureza, de uma mesma realidade. Uma não é mais divina do que a outra. Uma não é mais importante do que a outra. Uma não é mais eterna, ou mais poderosa, ou mais graciosa, ou mais justa, ou mais amorosa do que a outra. Elas partiram de uma mesma realidade, de uma mesma substância, que é eterna, justa, poderosa, e por aí vai. Mas elas têm sim funções distintas. E a diferenciação de função não atribui valor maior ou menor para uma ou para outra. O problema é que na nossa mente, hierarquia linear, primeiro, segundo, terceiro, dá a ideia do quê? Se você é do militarismo, você é o 01, 02, 03, 0 quê? Alguns aqui são 0 nada, tipo eu. Fui dispensado por excesso de contingente. Achei sensacional essa expressão. Aí me explicaram, você está sobrando, camarada. Né? Excesso de contingente. Na nossa ideia, o 01 é o que manda. Ele tem o comando ali do batalhão. O 02, ele tem também, mas é menos do que o outro. E às vezes a gente acha que trindade, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, funcionam assim. E não é. Na obra da redenção, cada uma tem um papel específico. O Pai não morreu na cruz, quem morreu foi o Filho. E quando Jesus diz em João que não veio de decisão ou moto própria, por quê? Porque cumpria a ele cumprir a vontade do Pai, segundo estabelecida pelo Pai. E de João 14 a 16, Jesus disse, se eu não subir, eu não enviarei, ou não será enviado o Espírito Santo, porque ele virá em meu nome para efetivar tudo isso em vocês, vos lembrar de todas as coisas que tenho ensinado, convencer o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Então, cada pessoa da Trindade tem uma participação específica na salvação. A nossa salvação é fruto da obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito. Quem nos substituiu na cruz foi o Filho. Mas quem nos selou, quem é o penhor da nossa herança, quem nos convenceu, em quem fomos batizados ou quem nos regenerou, não é o Filho, não é o Pai, é o Espírito. E para sermos teologicamente mais precisos, quem habita em nós não é o Filho, é o Espírito. A ideia de Jesus entrar no coração é, na verdade, Jesus purificar o coração, porque quem vem sobre nós não é o Filho, mas o Espírito. Então, às vezes, nós temos muita confusão nas pessoas da Trindade. Interessante, muitas músicas evangélicas, que fazem uma confusão imensa das pessoas e dos papéis, eventualmente atribuindo ao Pai o que é função do Filho, ou atribuindo ao Filho o que é função do Espírito. Então é importante nós entendermos o que cabe ao Espírito nessa obra da redenção. Permitam-me passar por alguns elementos aí, lidando com alguns textos bíblicos. Darei mais ênfase em alguns do que outros. Ao Espírito cabe o convencimento. Abra sua Bíblia lá, em João capítulo 16, verso 7. João 16, verso 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção que esse convencimento, ele acontece em relação ao ímpio.
Verso 9, do pecado, porque não creem em mim. Então, esse convencimento, ele é uma obra do Espírito na vida do ímpio, do incrédulo, daqueles que ainda não creem em Cristo. E é importante a gente entender o que é esse convencimento, até para entendermos o em que consistiu aquele nosso primeiro momento da salvação em Cristo, em que fomos dobrados à graça, em que fomos convencidos pelo Espírito. A ideia de convencimento é basicamente um lidar com argumentos ou uma disputa de argumentos e raciocínios em que há o prevalecimento de um em relação a outros. Como se argumentos fossem colocados na sua presença e então você fosse convencido da validade, da veracidade, da legitimidade deles. E então você se curva, você se dobra diante desse convencimento. E é importante nós lembrarmos que o ser humano, ainda que sem Cristo, continua sendo um ser intelectual. Tristemente, queridos, por toda a história da igreja, nós não estamos imunes a isso, há uma discussão quase que interminável sobre a relação entre fé e razão, entre os elementos espirituais de um indivíduo e os seus elementos cognitivos. Para muitos, fé é o oposto da razão. Para muitos, a razão é um aspecto da fé, ou a fé é um aspecto transcendente da razão. Fato é que o Espírito trabalha em nossas mentes de tal forma a sermos convencidos da verdade do Evangelho. Não coloque tua razão em oposição à fé. Agora, precisamos nos lembrar que antes de Cristo, o ser humano tem uma razão corrompida. Ele tem uma mente deturpada, depravada pelo pecado. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, que ali faz oposição ao homem espiritual, que é o que já tem a mente de Cristo, que já tem o Espírito, o homem natural não entende das coisas do Espírito, porque essas coisas só são discernidas espiritualmente. Paulo vai dizer isso também lá em Romanos capítulo 8, que esse homem natural que não tem o Espírito, ele não pode, portanto, viver as coisas de Deus, ele não pode agradar a Deus. Por quê? Porque ele está totalmente rebelde, corrompido, alheio a Deus. Mas a fé, ela lida necessariamente com elementos racionais. Exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra certeza ali, a palavra grega hipóstasis, quer dizer basicamente substância ou conteúdo. Aquilo de que algo é feito, aquilo que dá substância a algo. Verso 3, pela fé nós entendemos que o universo foi formado ou foi criado por Deus. E a expressão ali, entendemos, vem da raiz nous, de mente, intelecto, raciocínio. Ou seja, crer no universo como criado por Deus, do nada, sem qualquer evidência material anterior, sem qualquer reprodução em laboratório, a crença nisso considera também a mente. E verso 6, quando o autor de Hebreus diz, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que dele se aproxima precisa crer. Crer. Ter convicções. Ter percepções claras e críveis sobre a realidade ou verdade de algo. Queridos, fé não é o oposto de razão. Sem Cristo há uma razão e uma espiritualidade totalmente corrompida. É por isso que sem o convencimento do Espírito, pessoas nunca se dobrarão à graça. Não é a lógica dos nossos argumentos que converte alguém. Eu não estou dizendo que a lógica não seja necessária. Eu não estou dizendo que um raciocínio claro, coerente, não seja importante. Até porque Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,5 que nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem a lógica, literalmente, a lógica, a razão, o sentido da esperança que há em nós.
Mas nós devemos entender que a conversão de alguém, que o convencimento de alguém é obra exclusiva do Espírito. Por isso, queridos, não nos esqueçamos, e nem deveríamos ter medo, de orar ao Espírito, para que este Espírito atuasse na vida daqueles a quem temos compartilhado o Evangelho. Não sei com que frequência você faz orações trinitárias, mas se você veio de uma tradição evangélica como a minha, e eu fui salvo por Jesus bem na época da nova era, todos aqueles negócios meio místicos, meio loucos aí, invadindo até o cristianismo, uma bagunça muito grande em relação ao Espírito Santo. Eu tinha uma ignorância muito grande quanto ao Espírito Santo. Eu fui basicamente aprender sobre o Espírito Santo no seminário, quando eu fui para o seminário em 1996. Eu até brinco, né? Talvez para aqueles mais antigos, o Benny Hinn disse bom dia, eu disse muito prazer. Eu fui conhecer ali, não sabia quem era o Espírito Santo. Ele é aquele quem nos dobrou ao Evangelho, por quem fomos convencidos da veracidade, da sustentabilidade, da lógica do Evangelho. E queridos, sem Ele, ninguém é convencido. Sem Ele, ninguém entende o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho só é entendido espiritualmente. Eu não sei há quanto tempo isso aconteceu na sua vida, em que momento você foi salvo por Jesus, mas acredite, uma intensa batalha travou-se entre você, entre a sua percepção de vida, entre a sua percepção de pecado, entre a sua percepção de justiça, entre a sua percepção de tudo, e a verdade do Evangelho, ensinada pelo Espírito. E quando você foi convencido por Ele, você se dobrou à graça. Ele virá e convencerá o mundo do pecado. Essa é a obra de convencimento do Espírito. Mas Ele também regenera. A ideia de regenerar é basicamente trazer de volta a vida, ou gerar novamente. Tá? É fazer uma nova geração, é uma junção de duas palavrinhas que dá a ideia exatamente de uma nova geração, uma nova realidade, o partilhar de uma nova pessoa, de uma nova criatura. Abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 3, e eu quero ler até o verso 7. Tito 3, do 3 ao 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Pequena pausa aqui. Não tenha uma visão boa demais do ser humano sem Cristo. Tá bom? Porque não é bom. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2 que ele está morto no seu delito e pecado. E uma das prerrogativas mais básicas da morte é a incomunicabilidade com a vida, falta de percepção da vida. Nós só sabemos da morte que saímos quando nos tornamos vivos. Até experimentarmos e partilharmos da vida em Cristo, nós não sabemos da condição de morte que saímos. É por isso que o incrédulo, ainda que biologicamente vivo, é incapaz de perceber e, portanto, concordar por ele mesmo com o estado de rebeldia dele para com Deus, o estado de morte. Por quê? Porque o morto não sabe que está morto, porque ele não tem acesso, ele não tem capacidade, ele não tem condições de perceber e de partilhar da vida. Por isso que ele não sabe, ele não entende, é por isso que ele rejeita, porque ele não pode aceitar. Não é que ele rejeita por ter entendido. Ele rejeita porque ele não sabe o que ele está rejeitando. Ele não entende. Por quê? Porque ele está morto. E é exatamente isso que Paulo está falando aí no verso 3, quando éramos outrora. É interessante essa partícula que por diversas vezes Paulo usa de outrora. Ele usa esse outrora lá em Romanos 5. Ele usa esse outrora em Efésios.
para retratar uma realidade passada, no caso daqueles crentes de Creta, que não partilhavam mais. É algo que ficou preso lá atrás. Por isso, da ideia de regeneração, o gerar novamente, nos desconectando, ou simplesmente eliminando algo de nós que nos qualificava, ou que nos mantinha presos lá atrás, mas não mais agora. Então, antes de Cristo, éramos tudo isso, mortos nos nossos delitos e pecados. Entenda direitinho essa qualidade imoral do ser humano sem Cristo. Quando Paulo fala lá em Efésios 2, delitos e pecado, ele usa basicamente as duas principais palavras para retratar a ideia de mal, de pecado, daquilo que é perverso diante de Deus. A primeira delas, delito, quer dizer pisar fora do caminho. Como se Deus tivesse estabelecido um caminho dentro do qual deve-se pisar ou deve-se caminhar, e tudo aquilo que é fora do caminho é pecado, é delito, é errado, é contrário ao desígnio dele. Tá? O termo grego paraptoma, pisar, resvalar, desviar-se do caminho. E a segunda expressão é talvez aquela que nós mais conhecemos, hamartia, que significa errar o alvo. Tá? É um conceito que está presente desde o Antigo Testamento. O problema é que nós entendemos equivocadamente errar o alvo. Na maioria das ilustrações que eu vejo, do errar o alvo, que eu vejo pessoas explicando, você tem lá um grande alvo, tá? Com todos os círculos concêntricos, e vários dardos ou flechas que foram arremessados para aqueles círculos, para aquele alvo. Aí você tem um dardo em cima, um dardo do lado, um dardo até meio dentro, mas não no centro, como se essa aí fosse a ideia do errar o alvo. Não é essa a ideia teológica de errar o alvo. Não é essa a ideia teológica de pecado. Sabe por que erram um alvo? Porque eles não sabem qual é o alvo. Não porque eles tentaram, mas quase acertaram. Porque eles não sabem. Por quê? Porque estão mortos. Essa é a ideia do nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versos 17 a 19, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Éramos nós antes de Cristo, queridos. Mas quando fomos convencidos pelo Espírito, isso é obra instantânea, imediata, automática, não é processual, não é progressiva, fomos regenerados pelo Espírito. O que é esta regeneração? Verso 4 em diante, lá de Tito 3. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha o verso 5, lavar regenerador e renovador do Espírito. Essa regeneração que Jesus chama, ou fala lá em João 3, quando ele fala do nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É esse lavar regenerador do Espírito que traz mortos à vida. É aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Mesma palavrinha usada por Paulo lá em Efésios 2,10, quando ele diz que nós somos o poema de Deus criados em Cristo Jesus. Quem é que nos criou novamente em Cristo, ou quem nos regenerou em Cristo? O Espírito. Porque agora Ele fez com que as coisas antigas tivessem passado, ficassem lá atrás, presas lá atrás, para que novas fossem feitas. Daqui a pouquinho menciono muito rápido sobre a obra de santificação do Espírito. Mas essa ideia do nova criatura, coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, gramaticalmente a ideia é a seguinte: nós somos feitos de novo, e as coisas que nos qualificavam, que demonstravam nossa realidade, natureza, antiga criação, ficaram para trás. E não permanecem, não perduram hoje. Queridos, embora venhamos a pecar,
E o pecado deveria ser sempre um lapso, não a rotina, não a constância, não o hábito. Mas quando nós pecamos, nós não mais somos definidos pelo pecado, porque dele já fomos libertos. Aquele transplante, e essa é a palavra, transplante, do império das trevas para o reino do seu Filho amado, aquele desarraigar deste mundo perverso e nos transplantar para uma nova realidade, é fruto da obra de regeneração do Espírito. Você sabe o que é que nós podemos lutar contra o pecado? Porque já fomos feitos novas criaturas. Sabe por que é que o pecado não tem mais domínio sobre nós, como cantamos agora há pouco? Porque já fomos regenerados. E quando nós entendemos do que Ele já nos livrou, nunca deveríamos dizer, mas eu não consigo. Seja honesto e diga, eu não quero, porque conseguir você consegue, porque Ele já te libertou do pecado. Ele já te regenerou. Sabe por quê? Porque coisas novas foram feitas. E gramaticalmente, em 2 Coríntios 7, poderia, e é até a minha preferência de tradução, se fizeram e são feitas novas a cada dia. A oportunidade que Deus nos dá de, pelo ministério do Espírito, sermos santificados. Sermos trabalhados por Deus, dia após dia. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18, que esse Espírito é quem nos transforma de glória em glória, conforme a imagem de Cristo. Essa regeneração é aquele momento exclusivo, específico, instantâneo, do qual você partilhou no momento da tua salvação em Jesus. Preste atenção. Por causa desse ato único, dessa salvação completa, é que há a segurança da nossa salvação. Amém. Aquilo que Ele fez, Ele o fez totalmente. Não deixou nada para nós fazermos. Porque se tivesse sobrado algo, eu não tenho dúvidas que não teríamos condições de fazer. Então essa regeneração que servirá de base, inclusive, para a segurança da nossa salvação, para a sustentação da nossa vida em Cristo. Abra sua Bíblia agora, lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. Efésios, capítulo 1, verso 13. Paulo diz o seguinte: em quem também vós, no caso Cristo Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Selados. E aí nós temos que voltar para a cultura, especialmente judaica, greco-romana antiga, onde, no contexto monárquico, quando o rei ele emitia um documento, um decreto, uma lei, ele selava aquele documento. E então era impresso o sinal do seu anel numa tipo de uma cera, como se fosse uma parafina, né? Naquela cera, imprimindo, selando o conteúdo daquele documento. E a ideia de selo, no sentido do Espírito em nós, no qual fomos selados, tem vários significados. Primeiro, demonstra a posse de algo, a quem pertence. Isso pertence ao rei. Veio do rei. Posse, procedência. Pertence ao rei, é dele. Isso não pode ser tomado como documento alheio ou falso, porque veio do rei. Também demonstra legitimidade de conteúdo. A segurança da legitimidade, da veracidade de um determinado conteúdo. Por que que, embora pecando, não somos confundidos com os ímpios que ainda não têm Cristo? Por causa do selo do Espírito em nós. Porque ainda que venhamos a cometer algo que esteja ligado ao nosso velho homem, a presença do Espírito em nós, o selo do Espírito em nós, demonstra que nós já não estamos mais no velho homem. Não somos mais o velho homem. Somos quem? A nova criatura, o novo homem. Então o selo é essa demonstração de legitimidade. Selo é também a garantia de chegada no destino.
Porque não importa o que aconteça, o que está escrito aqui chegará a quem deve e acontecerá inquestionavelmente. O selo do Espírito em nós nos garante que na volta de Cristo Jesus não seremos confundidos. Não ficaremos para trás. Olha só, é o selo do Espírito em nós que fará com que os anjos não confundam o trigo com o joio. Entendeu? Na hora de separar, não vai confundir. Por quê? Por causa do selo do Espírito em nós. Que pode ser muito bem entendido como essa habitação. Alguma marca espiritual do Espírito em nós, que demonstra sua presença em nós e conosco, atestando que somos filhos de Deus. Não vai dar tanto para eu trabalhar por causa do tempo, mas um conceito fundamental para essa ideia de segurança da salvação e demonstração da presença do Espírito em nós, desse selo, é aquilo que na teologia é chamado de testemunho interno do Espírito. É possível que tenha aqui na livraria um livro de Bernard Ham chamado O Testemunho do Espírito. Sensacional, excelente obra para nos ajudar a entender o que quer dizer Romanos 8 quando Paulo fala que o Espírito de Deus que habita em nós testemunha, testifica, atesta que somos filhos de Deus. E é esse Espírito em nós que clama Abba, Pai. Essa é a ideia do selo, a ideia da presença. Queridos, não importa o que venha acontecer, o selo do Espírito garante que chegaremos ao destino final. Creia que, se fosse possível perder a salvação, nós certamente a perderíamos. Mas por causa do selo do Espírito em nós, Ele garante que chegaremos lá. Penhor, talvez essa seja uma das palavras que eu mais gosto. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. A gente até entende ela no contexto brasileiro. Ela era usada na Grécia Antiga, essa palavra árabe, era usada no contexto jurídico e econômico, do mercado. A gente entende direitinho, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal. Lembra que você pode tomar um determinado valor emprestado e penhorar um bem, alguma coisa, como garantia de que ao final do prazo do empréstimo você quitará. Essa é a ideia de penhora, Suponhamos que eu queira pegar um determinado valor e então para mim eu tenho lá uma joia, um bem, alguma coisa que seja de muito valor para mim. Um valor equivalente àquele que eu tomei emprestado. Então eu deixo sob os cuidados da Caixa Econômica, de um banco, seja lá o que for, passa a ser dele, para que, ao término do prazo do empréstimo, se eu não quitar o débito de quem eu tomei o empréstimo, passa a ser aquele bem. Ok? Tudo bem? Pega essa ideia e leve, porque é exatamente ela a ideia de Arabon no verso 14. O qual é o penhor da nossa herança. Herança é futura. Herança é futura, você não recebe em vida. Tá bom? Você só recebe lá na frente. Seja pela morte do testador, seja por algum outro motivo, pela emancipação, mas é futura. E no caso da salvação, Paulo fala até o resgate da sua propriedade. Preste atenção que, embora redimidos, preciso falar com muito cuidado para você não me entender mal, ainda não efetivamente resgatados. O preço foi pago, mas ainda aguarda o tempo para o resgate pleno. O preço já foi pago. Quem garante que o preço foi pago? O Espírito em nós, o penhor. Sabe por quê? Romanos 8, 24 e 25. Na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque como espera alguém aquilo que vê? O que é esperança? É a realidade de um fato futuro, mas que aguarda o tempo para a sua concretização. Vai acontecer, ainda que demore. Mas vai acontecer. Por quê? Porque Deus quem disse. Porque Deus determinou. Porque Deus quem estabeleceu. Ainda que leve tempo para acontecer, acontecerá. Então eu tenho esperança de que isso aconteça. A gente tem que parar com aquela ideia de
que esperança é a última que morre. Porque isso não é esperança. Tá bom? Esperança não lida com coisas, nesse caso, de Romanos 8, de Hebreus 11, a fé é a substância da esperança. Esperança não é aquela última coisa que morre em vida. Porque a esperança, no contexto bíblico, ligada à redenção, é futuro. É só depois da volta de Cristo. É só depois. Quando então haverá todo o descortinar daquele desígnio de Deus, como João, 1 João 3 diz, quando nós o virmos como Ele é e então formos feitos à semelhança dEle, conforme 2 Pedro 1 vai dizer, que então seremos coparticipantes da natureza divina, como Romanos 8, 29 e 30 vai dizer, que então a glorificação futura será efetivada. Isso é esperança, é lá na frente. Quem garante que isso vai acontecer? Penhor. Aquele que foi penhorado em nosso favor. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo falando sobre a realidade de enquanto ele está vivo, ele está ausente de Cristo, porque ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele vai dizer que ainda que ele morra, ele tem a certeza de que ele ressuscitará no fim dos tempos, conforme Deus ressuscitou Cristo. O que lhe garante que ele será ressuscitado? O árabe, o penhor do Espírito. Que é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5. Então, queridos, todo o preço foi pago. Não sobrou absolutamente nada para fazermos. Nada. O que garante que quando chegar aquele momento de encontro com o nosso Senhor, não seremos confundidos? O selo. Quem garante que o preço foi pago? O penhor, o Espírito. Ele pecou, por isso que temos um advogado que advoga em nossa causa. Que, embora errando, esse advogado vai dizer, o preço está pago, o débito está quitado, veja o penhor do Espírito. Então nós somos penhorados, ou na verdade o Espírito é o penhor da nossa salvação. A habitação, vou passar isso bem rapidinho, essa habitação é a presença do Espírito em nós. Tá? Quando nós até entendemos trindade, há um conceito da trindade na teologia chamada pericorese. Pericorese é basicamente a mútua habitação da trindade, ou também é chamada interpenetração das pessoas. Aquilo que Jesus fala, por exemplo, em João 17, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Não quer dizer que eles se confundem, eles se misturam. Tá? Não. Mas há uma mútua habitação, uma mútua participação na vida de um para com o outro. E essa realidade de um poder habitar o outro, que me permite ser habitado pelo Espírito. Deus sabe como partilhar de uma realidade conjunta, porque é assim que Ele partilha na Trindade. E Ele sabe então o que é partilhar de si com os seus filhos, pela presença do Espírito em nós. Essa habitação. Somos habitados pelo Espírito. Isso deveria, em alguma medida, causar um constrangimento significativo em nós, como Paulo tenta produzir isso lá nos Coríntios, quando no capítulo 3 ele fala, no verso 16, que vós, como igreja, são templo do Espírito Santo, são santuário do Espírito. Ou seja, aquilo que fazemos quando nos reunimos como igreja deve expressar a presença, a habitação do Espírito em nosso meio. Queridos, todo o pudor, todo o respeito, toda a reverência. Eu estou falando de fúnebre, tá bom? Nós confundimos respeito, reverência com momento fúnebre. Não é isso. Mas nós entendemos que enquanto reunidos como igreja, demonstramos ou expressamos a habitação corporativa do Espírito na igreja. Aquilo que falamos, como pensamos, como nos portamos, o que cantamos, o que lemos, como igreja. Mas lá em 1 Coríntios 6,19, no contexto de um homem tendo relações sexuais com uma prostituta, e aquele homem era crente, porque ele fala, acaso vocês não sabem que o corpo seu, meu, individual, é templo do Espírito? Individual. 3,16, corporativo, coletivo, eclesiástico. 6,19, pessoal, individual. Somos habitados pelo Espírito.
Em que forma? Naquele selo, naquela marca, naquela garantia. Ou seja, queridos, não nos exponhamos ao pecado, porque em alguma medida estamos corrompendo, manchando o templo do Espírito. Às vezes a gente brinca com o templo do Espírito, né? Na forma arredondada, maior ou menor que o corpo tem. Né? Quanto maior o templo, mais do Espírito experimenta. Isso não é a ideia. Não é o tamanho, mas é a santidade. Ok? É a santidade. É a preservação. É o não macular o templo de Deus. Lembra que Jesus entra chicoteando tudo lá no templo? Porque aqueles bandidos, mercadores, fizeram do templo um covil de assaltantes. Na medida em que nós manchamos o nosso corpo, manchamos nossas vidas com o pecado, nós estamos perdendo aquela pureza da qual partilhamos em Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6, não submetam os vossos membros físicos, corpo, matéria, olho, ouvido, mente, mão, pé, seja lá o que for do corpo, não submetam os vossos membros à prática do pecado. Por quê? Porque esses membros expressam o templo do Espírito. Essa é a ideia de habitação. Isso não quer dizer que você perdeu o seu espírito humano e Deus colocou o espírito divino, tá bom? Não é essa a ideia. Não quer dizer que você se tornou divino, ou que você se tornou impecável porque agora você tem o Espírito. Nos parece que essa presença de habitação se dá por esse selo, por essa marca indelével espiritual que está presente em nós, que então faz com que toda a dimensão espiritual contemple a quem esse indivíduo pertence. Tá? Não quer dizer que tem um pouquinho do Espírito em mim, tem um pouquinho do Espírito em você, né? Tinha uma música que nós cantávamos no passado, talvez alguns cantem, né? Espírito, enche a minha vida, mais de ti eu quero ter. Você não pode ter mais do Espírito. Ou você tem ou você não tem. Né? Não é tipo um copo meio cheio ou muito cheio, totalmente cheio. A plenitude, sim. Ok? A plenitude, sim. O encher-se do Espírito. É interessante que Gálatas 4 ou Gálatas 5 vai dizer que a carne milita contra o Espírito. Eles são inimigos. Eles são inimigos, eles estão numa batalha espiritual ferrenha. E aí sim, na medida em que eu não me deixo controlar pelo pecado e portanto sou controlado pelo Espírito, eu sou cheio, ou eu vou sendo cheio. E Efésios 5, quando Paulo fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Ali, Efésios capítulo 5, nos apresenta o como ser cheio e como é caracterizado quem é cheio. Ele tem uma adoração genuína a Deus. Ele tem uma mente moldada pela palavra de Deus. Ele tem relacionamentos interpessoais transformados pelo Espírito. Eu não tenho dúvidas que a espiritualidade de alguém pode ser medida pela qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Nós podemos até dizer que adoramos a Deus genuinamente, reverentemente, com olhos fechados, mãos levantadas, quando cantamos uma música. Mas se na sua casa, no seu trabalho, na sua irmandade na igreja, seja onde for, os seus relacionamentos não expressam a tua salvação em Cristo, dá para questionar seriamente se você entendeu o que é espiritualidade. Porque relacionamentos transformados pela graça demonstram uma vida cheia. Ou demonstram uma vida que está no processo de enchimento. Batismo, há muita confusão quanto ao batismo do Espírito, né? E talvez aqui seja justamente onde basicamente pentecostais e não pentecostais se distinguam. Embora muitos movimentos pentecostais tenham abandonado um pouco da ideia inicial lá até a primeira metade do século XX, do batismo do Espírito como sinônimo de falar em línguas, demonstrando uma segunda bênção, uma bênção especial, ou a explicitação da legitimidade de uma salvação. Interessante que a palavra batismo, ela não foi criada pelo cristianismo. O cristianismo não inventou o batismo, tá bom? Batismo significa basicamente identificação. Identificação. Por isso que quando Jesus é batizado, ele é batizado no batismo de quem?
de João. João não entendeu muito, né? Não, peraí, eu que tenho que ser batizado por você, não você por mim. O que Jesus fala? É necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. O batismo de Jesus para arrependimento é sua identificação com o homem pecador, com aquele que precisa se arrepender, com aquele que está em pecado diante de Deus. Quando algumas pessoas se batizavam em nome do imperador, elas estavam se identificando com o imperador. E quando a Bíblia fala do batismo do Espírito, como por exemplo Efésios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 12, é a nossa identificação com o corpo de Cristo. Isso é instantâneo, isso é imediato. Não é algo que buscamos e nem acontece uma semana depois. É a nossa inserção nesse corpo glorioso de Cristo Jesus, que é a junção de todos os crentes. Nos reunimos como igreja local, mas preste atenção que a igreja de Jesus extrapola a realidade local. Temos irmãos, queridos, em São Paulo, no Nordeste, nos Estados Unidos, na Jordânia. Temos irmãos de séculos passados. Se Cristo não voltar, teremos irmãos dos séculos futuros. E todos esses irmãos, pela salvação em Jesus, pela habitação e batismo do Espírito, estão agora identificados com o corpo de Cristo, a igreja. Essa igreja gloriosa, triunfante contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão, não é contra a nossa igreja local. Porque na medida que nossa igreja local perde a legitimidade como igreja, se tornando sinagoga de Satanás, ela pode muito bem fechar as portas. Ela vai virar boate, ela vai virar templo muçulmano, ela vai virar shopping, museu, como a gente está vendo acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Mas a igreja triunfante de Cristo, dessa que está identificada com Ele pelo batismo do Espírito, que não está presa em quatro paredes, que não está presa a uma denominação, que não está presa a uma determinada localidade ou época, esta igreja, a esta igreja é que o Espírito nos insere pela salvação de Jesus. Então esse é o batismo do Espírito. Essa nossa identificação, essa nossa inserção no corpo glorioso de Cristo Jesus. E temos também os dons. Talvez sejam os que nós mais conhecemos. 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, são alguns textos que falam aí para nós dos dons. Queridos, finalizando aqui. A obra da criação é uma obra trinitária. A obra da salvação é igualmente uma obra trinitária. O Pai decreta, o Filho executa, o Espírito efetiva. Se fomos salvos pela graça, é porque o Espírito nos convenceu, nos regenerou, nos selou, nos penhorou, passou a habitar em nós, para que agora, identificados com a igreja, frutifiquemos para a glória do nosso Deus. Podemos orar? Deus, muito obrigado por tão grande obra que o Teu Santo Espírito fez em nosso favor. Deus, ajude-nos a viver em santidade de forma compatível com essa nova criatura em que fomos tornados pela salvação em Jesus, pela regeneração do Espírito. Deus, que o Senhor nos dê toda essa consciência de não expormos nossos corpos, mentes ao pecado, de tal forma a mancharmos o templo do Espírito. Espírito, pedimos toda a Tua ajuda, toda a Tua intervenção nas nossas mentes, corações, palavras, relacionamentos, para que demonstremos uma vida cheia de Ti, a cada momento, a cada circunstância de nossas vidas. Pois nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Queridos, permita-me recomendar alguns livros. Farei rapidamente. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Um livro muito bom, lidando com a ideia de que teologia se faz diante de Deus pela palavra, humildemente, reconhecendo a grandeza, aprendendo a lidar com conceitos complexos como a relação de Deus com o mal e a maneira como Deus quer nos moldar a imagem de Cristo Jesus. Ótimo livro, recomendo. Fiz até uma das orelhas aqui do livro, Inteligência Humilhada, do Jonas. Sobre pneumatologia, sobre espírito, um livro muito prático. Na verdade, esse é um clássico do J.I. Packer, o Caminhando no Poder do Espírito.
Um livro que fala muito sobre a santidade que o Espírito opera em nós. Tá? É um livro muito prático de como o Espírito nos santifica pela palavra de Deus. Tem um capítulo muito legal sobre Pentecostes, né? Atos 2, um capítulo que às vezes é muito mal interpretado. Então Packer, um homem muito sério, muito bíblico, que infelizmente se aposentou por problemas de saúde, mas recomendo muito, Caminhando no Poder do Espírito. Um outro livro muito bom, chegou esse ano para nós aí, pela Vida Nova, Redescobrindo o Espírito Santo, de Michael Horton. Ele tem um capítulo muito legal sobre a obra do Espírito na criação. Ele tem um capítulo muito legal sobre a presença do Espírito, o Espírito Santo na história da redenção, e também um capítulo muito legal sobre a obra do Espírito na redenção, não só na história, mas na efetivação da redenção em si. Muito bom. O Horton ele é bem teológico, mas ele escreve muito fácil, ele é muito bom. E o Horton ele tem vários outros livros dele, ele tem uma percepção muito legal do mundo contemporâneo, da cultura e como o cristão lida com tudo isso. Então ele é muito prático, até na teologia que escreve. Eu mencionei um pouco sobre essa vida caracterizada pelo Espírito, né, a verdadeira espiritualidade. É muito provável que essa obra, Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards, tido como o principal teólogo, filósofo norte-americano ali no século XVIII para cá, seja uma das obras mais densas e ao mesmo tempo mais desafiadoras para identificarmos em que consiste a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro avivamento. Ao conceito puritano de afeições, não é simplesmente um aspecto sensorial ou sensitivo. Na verdade, é um todo de vida tomada pelo avivamento bíblico. O Edwards ele foi um dos responsáveis pelo chamado o primeiro grande avivamento norte-americano no século XVIII, primeira metade do século XVIII, ali nos Estados Unidos, Afeições Religiosas. Muito bom. Aí o último livro é um livro de minha autoria, chamado Hermenêutica, que quer dizer como ler, entender e praticar corretamente a palavra de Deus. Um livro muito prático, mas muito prático mesmo, com alguns exercícios, te ajudando a entender salmos, parábolas, profecias, evangelhos, cartas, provérbios, te ajudando a interpretar corretamente a palavra de Deus, mas não só entender, saber aplicar corretamente. Vocês que ensinam na igreja, vocês que ensinam, às vezes, lideram grupos pequenos, em universidade, na igreja, seja onde for, recomendo muito, tá bom? Várias igrejas, vários seminários têm sido usados e tem sido muito legal. Então todos esses livros vocês encontram na livraria lá embaixo, que está muito bonita, viu? Tem muita obra, eu gostaria de recomendar muitas outras, mas o seu bolso ficaria bravo comigo, né? Então, concentre em algumas. Obrigado, viu, pastor? Muito obrigado.